Irmãos, nós estamos considerando a pergunta de número 7 do nosso catecismo maior do Westminster. E assim nós então vamos dar continuidade a essa pergunta. E só para rememorar a pergunta e a resposta, eu convido a quem estiver apostos aí para ler a pergunta e a resposta. Alguém se habilita? Sim, pastor. Positivo, pô. Eu vou ler. Ah, tá. Vai lá, Irmão, Francisco. Não, vai lá, Francisco. Não se preocupe, pode ler. Tranquilamente. já tá ok. A pergunta, quem é Deus? Deus é um espírito em si e por si mesmo, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, santíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de toda bondade e verdade. Ok, obrigado, Francisco. Então, aqui está uma pequena definição do que é Deus, à luz das Escrituras Sagradas. E aí, na semana passada, nós lemos alguns textos bíblicos. Eu penso que nós não lemos todos, né? Vimos que Deus é Espírito, nós já consideramos isso, que Deus ele é infinito, que Deus ele é um Deus glorioso, um Deus bem-aventurado. Falamos sobre que o Senhor Deus, ele é a nossa bem-aventurança também, sempre lembrando que bem-aventurança refere-se a mais do que feliz. Uma pessoa, ela é feliz em Deus, por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E é claro que falamos sobre a alegria no Senhor, ela é incondicional, acircunstancial, ela independe, né, da nossa condição social, da nossa condição física, né, saúde. A alegria que nós podemos ter é uma alegria superlativa, ela não deixa de ser uma alegria sobrenatural, porque ela é procedente do próprio Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais bem-aventurados somos, mais alegria no Senhor nós teremos. Tá? Então, bem-aventurança. Falamos um pouco sobre a perfeição de Deus. Deus ele é Deus perfeito, né, em todos os seus atributos, não há falha alguma no Senhor Deus. É só para lembrar, convido alguém para abrir em Mateus 5,48. Não sei se nós tínhamos lido esse texto na semana passada, mas alguém pode ler Mateus 5,48? Ok, pastor. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ok. É óbvio que a perfeição de Deus é uma perfeição absoluta, né? E nós não podemos dizer aqui que nós vamos ser perfeitos de uma forma absoluta, como o nosso Pai Celestial ele é perfeito. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo de vida deve ser nos assemelharmos cada vez mais à pessoa de Deus. E quando falamos sobre a perfeição de Deus, é que nele não há nenhum dolo, não há nenhum pecado, nenhuma transgressão, não há nenhum defeito moral, né? Não há nenhum defeito em todos os seus atributos, que são santos, né? Então, na sua onipotência, não lhe falta poder,
na sua onisciência, não há nada que no universo todo ele não saiba. Se ele não tivesse alguma coisa que Deus não saiba, não soubesse, então podemos dizer que ele não seria perfeito, né? Porque há algo que ele não sabe. Não há absolutamente nada. As palavras ainda nem nos chegou ainda a língua, e Deus já sabe todas as nossas palavras. Mas acontece que não é só a minha palavra individualmente. Pense aí nos bilhões de pessoas que tem neste nosso planeta Terra. E Deus sabe da vida de cada um. Há absolutamente nada que Deus não saiba. Tal conhecimento é algo tremendo, né, para nós. Não podemos alcançar. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Uma pergunta que eu sempre faço quando falo sobre a onipresença de Deus, a pergunta é: Deus está no inferno? Alguém pode dar a sua opinião? Sim, Não, pois inferno significa ausência de Deus, não é? eu acho que sim, Pastor? porque senão Deus não seria onisciente, né? Tá. Eu não sei, porque eu sou no inferno quer dizer, acho que é inferno, né? Quer dizer, ausência de Deus. Eu não tenho. Pastor, eu creio que Deus é onipresente e também está no inferno, mas ele está no inferno em ira. Na sua presença no inferno em ira. Eu creio que o inferno ele é o despejar da ira de Deus sobre a vida dos ímpios, daqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, que negaram a Cristo, não aceitaram a sua obra, entendeu? Tem gente que pensa que o inferno é a casa do diabo. Mas quando o inferno pertence também ao reino de Deus. O inferno pertence ao reino de Deus. Eu creio que Deus estará presente lá, sim, como está presente no inferno, mas em ira, seu juízo. Ok. Mais alguém aí? Vimos a posição do Vladimir, a posição do Daniel. Deus está presente no inferno e Deus não está presente no inferno, porque o inferno seria a ausência absoluta de Deus. E aí? Alguém mais? Então, antes de mais algum comentário, vamos abrir lá nossa Bíblia no Salmo 139. Jamil também já disse que sim, ele está lá, né? 139, 7 a 10. E quem achar pode ler, por favor. Para onde me irei? Salmo 139, 7 a 10. 7 a 10, isso. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ok. Aí, esse texto vai falar sobre a onipresença de Deus, e que Deus ele está em todos os lugares. Quando falamos e definimos, né, a questão da onipresença de Deus, onipresente é a sua presença que permeia todos os cantos, todos os lugares, e de que não há nenhum lugar em absoluto que Deus não esteja. Mas e o inferno? Primeiro, há um conceito errado de que o inferno é o reino de Satanás e de que ele está lá num trono com seu tridente, né, ali espetando as almas, ou talvez até em corpo, daqueles que serão lançados nesse lago de fogo e enxofre, onde o fogo não se apaga e o verme não morre,
consequentemente, a pessoa também não morre, e vai estar ali sofrendo eternamente, num reino de Satanás. Só tem um detalhe. Na verdade, o inferno, ele é um lugar de juízo criado por Deus, portanto, está dentro dos domínios do Senhor, e não há nada que esteja fora dos domínios do Senhor Deus, e que esse é um lugar onde ele lançará, né, o diabo, e todos aqueles que seguiram o diabo, e todos aqueles que amaram o pecado e não deram crédito à verdade de Deus. Então, todas as pessoas estarão ali. E elas estarão... O que vai estar acontecendo ali? Ela vai estar sofrendo uma condenação eterna. E quem vai estar ajuizando ou impondo esse tipo de situação? Não é o diabo, mas sim é o próprio Deus. O inferno é um lugar onde Deus está com toda a sua ira, de maneira que, percebam, a Bíblia nos diz que as pessoas querem fugir da presença de Deus. É coisa terrível é a presença de Deus. E, é claro, Deus como um justo juiz, e aquele que há de julgar os vivos e os mortos, e há de também trazer a justo juízo, a punição, né? Ele vai estar neste lugar, que faz parte dos domínios do Senhor Deus, condenando ou ajuizando de uma forma eterna, haja vista que Deus é eterno, o seu juízo também é eterno. A sua graça é eterna, a vida é eterna, e a morte também é eterna, porque Deus ele é eterno. Então não tem como haver uma interrupção depois desses fatos, tá? Depois de consumado tanto a vida eterna ou a morte eterna. Então, Deus ele está presente lá, sim, no inferno. O inferno faz parte dos domínios do Senhor Deus, tá? Ali o inferno, e Deus está ali em toda a sua ira. Eu costumo dizer, talvez um filme que eu assisti, eu não sei se também retrata bem a verdade. Pablo Escobar ele era um pai excelente, né? Eram os filhos, a esposa gostava de estar ali, presente e tal. Pelo menos no filme, né? E para os seus inimigos, ele era infundia terror, medo, pavor mesmo, tá? Deus, ele é um Deus amoroso para com seus filhos, e para com os ímpios ele é a terrível coisa que é nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. Então, só respondendo essa questão, dentro da teologia reformada, Deus ele está no inferno, porque o inferno faz parte dos domínios do Senhor Deus, é Ele que controla tudo, e Ele estará ajuizando por toda a eternidade. Então, só para lembrar sobre a questão da onipresença de Deus, tá bom? Deus, ele também, ele é eterno, e quando falamos que Deus ele é eterno, nós queremos dizer com isso que Deus não tem início, ele não tem fim, e também que ele, pela sua eternidade, ele não está sujeito ao tempo. Então, para Deus, não existe o ontem, não existe o hoje, não existe o amanhã. Existe um sempre presente hoje, né? Hoje, quando eu digo assim, ele está aqui hoje, limitado ao tempo. Para Deus, ele não tem essa questão. Isso é interessante porque é como se nós disséssemos, Deus está aqui ontem. Ele não esteve, ele está. Deus está aqui há 2000 anos atrás. Deus está aqui na fundação do mundo.
Deus está aqui na consumação dos séculos. Deus está. Simplesmente ele não está sujeito e limitado ao tempo. Nós somos temporais. Deus ele é atemporal. Então, por eternidade, também queremos dizer que ele não ele está acima dessas distinções temporais, tá? Para ele um dia é expressado nessa afirmação bíblica que diz que para ele um dia é como 1000 anos como um dia. Tem gente que faz cálculo, né? Um dia de Deus é 1000 anos. Só que também 1000 anos é um dia. O que ele quer dizer com isso, o autor bíblico? Né? É dizer que Deus não está sujeito ao tempo. Deus ele é atemporal, tá? Então por isso que Deus sabe todos os nossos dias. Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe o futuro de todas as coisas, tá bom? Então Deus ele é eterno. Quando falamos sobre a eternidade de Deus, Salmo 90, verso 1 e o verso 2, eu acho que tínhamos parado. Mas vamos ler esse texto, Salmo 90, verso 1 e verso 2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ok. De eternidade a eternidade, não coloca nem dia, nem ano, né? Nem 1000 anos, mas a eternidade adentro, tanto, não sei se dá para colocar como a eternidade para trás, o tempo, né? Ou para frente. Eternidade, acho que até foge dessa questão temporal. Mas de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Deus, ele é eterno. Tá? Então, quando nós falamos, é por isso que Deus pode né, nós podemos ler nas Escrituras que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus imolado, ou seja, sacrificado, antes da fundação do mundo. Então, todo o plano da redenção já estava estabelecido por Deus, esse Deus eterno, que não é contingenciado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele não vai fazendo as coisas de conformidade como vai ocorrendo o desenrolar da história. Todas as coisas já foram pré-determinadas. Nos nossos dias, né, já foram contados e escritos. Não há nenhuma surpresa na nossa existência. Né? Tudo que acontece conosco está pré-ordenado. Então, Deus é aquele que controla todas as coisas. Deus ele é o Deus eterno. Deus também, como eu falei, né, sobre essa questão da atemporalidade de Deus. Deus ele é eterno. Deus também ele é o Deus, eu acho que eu havia mencionado, sobre o Deus incompreensível. 1 Reis 8, 27. Alguém pode ler? E pastor, eu acho que Sim. eu não estava no estudo na sexta passada, mas do eterno fala da imutabilidade, né? Do imutável, né? O senhor já... Não, eu já havia mencionado sobre a imutabilidade de Deus Ah, tá. Então tá bom. na semana passada. Segundo o Vladimir, nós havíamos parado no eterno. Aí eu já falei sobre o eterno, falei um pouco sobre a onipresença agora de Deus. Vamos falar sobre a incompreensibilidade de Deus. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aham.
Aí fala sobre a imensidão de Deus, né? Nada pode conter Deus. Deus não pode ser contido, Deus não pode ser manipulado, não só no sentido, não uma casa pode conter Deus, mas Deus não pode ser manipulado por nós. Nós não podemos fazer como que regrinhas, né? E como fazem os supersticiosos, e achar que Deus ele vai nos atender se nós fizermos ali as coisas certas. Eu até olhando, assim, assistindo alguns vídeos e tentando me inteirar um pouco mais sobre a visão judaica, algo me deixou assim meio decepcionado com um rabino que estava falando que o poder dos talismãs, o poder dos nomes, é por isso que para eles nomes é muito muito importante. Então você, dependendo de como você escreve o nome ali, dá o nome para o filho, e tem toda uma visão cabalística das coisas, um nome pode ter muita força, muito poder, né? Quando isso é desmistificado nas escrituras sagradas. Podemos ver vários casos de pessoas que deram nomes com bons desejos, né, para os seus filhos. Por exemplo, Absalom. Absalom significa filho da paz. E o que Absalom fez? Né? Promoveu as guerras. Se levantou contra seu pai Davi. E aquele nome não teve nenhum poder sobre Absalom para ele ser, de fato, um filho da paz. Mas eles creem, né, no poder, por exemplo, dos nomes. Creem no poder de talismãs e tudo mais, e que você pode controlar. Isso não deixa de ser, de certo modo, uma certa idolatria e uma confiança assim, que eu fiquei assim, poxa, não esperava isso, né? Mas eu fiz abri esse parênteses para falar aí do povo judeu com uma visão equivocada, porque é uma ideia dentro do paganismo que, fazendo determinadas coisas, determinados ritos, você controlava a divindade. Então, você poderia controlar fazendo determinadas coisas, ou determinados sacrifícios, determinados ritos, determinados gestos, né? E aí, então, você como que atraía coisas boas, ou aquilo tinha um poder, ou o poder da palavra, o poder do nome, né? E aquilo tinha uma influência sobre as pessoas. Então, nós vamos perceber que a Bíblia vai revelar que o filho da paz o nome não influenciou naquele homem, que ele era bélico, alguém rancoroso, amargurado e vingativo, que gostava de fazer todos os nomes que poderíamos colocar na Bíblia, a Bíblia vai revelar. Então, tá. Mas, voltando aqui para Deus incompreensível, foi exatamente isso que os profetas de Baal fizeram no Carmelo. De fato, né? Eles, então, ficavam lá fazendo todas aquelas movimentações e falas e ritos e inclusive se ferindo a si mesmos e tal, mas sempre é essa ideia. Tudo aquilo que você vê, que você faz e você controla a divindade, isso não é um bom caminho. Quer ver uma coisa que pode acontecer dentro do cristianismo? Eu vou jejuar e Deus vai ter que fazer isso ou aquilo. Então, perceba, eu estou manipulando Deus. Eu estou fazendo alguma coisa onde eu posso manipular Deus. Eu não posso manipular Deus. Não quer dizer que eu não possa jejuar, viu, irmãos? Jejue bastante, ore bastante, mas nunca com a intencionalidade
de você achar que Deus vai ter que te ouvir ou te responder porque você está fazendo isso, né? Ou você achar que você está manipulando a divindade, no caso, manipulando Deus. Não faça por esse caminho, né? Agora, jejue, ore, não sou contra não, pode fazer. Quer fazer vigília? Pode fazer também, mas não pense que é mais poderoso orar de noite, passar a noite todinha orando, do que você orar em outro momento. Não pense também que orar no monte, ele é mais sagrado e mais, quer dizer, eu orei no monte. Rapaz, a gente já ouvi cada história do pessoal que ora no monte, aí vê até folha pegando fogo e tal. Eu nunca orei no monte, então nunca vi isso, viu, pessoal? Não pode... E pastor? Se alguém já viu, pode falar. E pastor? Oi. Eu não sei se a gente pode citar nomes, né? Mas aqui em Boa Vista do Gurupi é muito comum, né, os nossos irmãos pentecostais, eles citarem o seguinte, né? Vamos fazer um propósito com Deus, né? Quando as coisas não estão indo bem, ele, meu irmão ou meu irmão, faz um propósito com Deus, né? E aí a pessoa faz o propósito com Deus e aí Deus tem que ouvir, porque foi um propósito, né? Então isso é uma barganha, né? Isso é mesmo que barganhar com Deus, né? E eu expondo a carta de João, e o último capítulo, né, o capítulo 5, João, ele vai dizer que esta é a confiança, né, que nós temos para com Deus. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? E eu citei aos irmãos, né? Irmãos, olha aqui, ó. Deus, ele está pronto para ouvir as nossas orações. Mas as nossas orações que estão de acordo com a vontade dele. Então, não é a minha vontade que prevalece na oração, é a vontade de Deus, né? E aí eu citei, né, exatamente esse tipo de atitude, né? De muitos crentes que fazem de Deus tipo que... eu até citei lá um exemplo, né? Como que um boneco de voodoo, né? Que quer acontecer a coisa, vai lá, espeta e acontece na mesma hora. Então isso é um entendimento muito errôneo de quem, de fato, de quem é Deus, né? De quem é o nosso Deus. É verdade. Então, o Daniel até colocou aqui, acha que é o gênio da lâmpada, né? Que pensa que vai esfregar e vai sair o gênio e vai fazer os 3 pedidos ali. Pois é, irmãos. Então, percebam que ao pensarmos, isso é um pensamento e uma prática pagã, tá? Revestido de cristianismo. Você está dizendo, eu estou orando, você vai usar terminologias cristãs, como eu estou orando, estou invocando ao Senhor, estou fazendo um propósito com Deus. Mas, às vezes, é uma corrente, né? Mas isso não, sabe, irmãos, nós não podemos manipular ou fazer qualquer coisa que tente manipular Deus em nosso favor. Tá? O Cristo, ele já morreu na cruz por nós, ele é o nosso mediador, ele intercede por nós, e por isso nós podemos nos achegar diante de Deus confiadamente, por meio daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa confiança. Cristo deve receber a glória, e toda a glória. E não nós. Eu fiz isso. Poxa, eu tenho condições de barganhar com Deus. Não podemos pensar dessa forma. Tá? E quando nós falamos sobre Deus incompreensível, e eis que os céus e até os céus dos céus não te pode conter, significa que todo o universo criado não pode compreender ou conter Deus. Ele
fala sobre um tema, mas também de compreender Deus. Ele é ainda tão grandioso que nem todo o universo seria capaz de o conter ou compreender. Esse foi o erro de Satanás. Ele olhou para Deus e teve a impressão que ele poderia fazer o seu trono acima do trono de Deus. Perceba, ele acha que ele poderia fazer isso e dominar. Há um elemento da incompreensibilidade de Deus que, na verdade, nem os anjos compreendem. E até porque, se alguém puder compreender, ou seja, conter, conhecer completamente Deus, então Deus é limitado. A minha mente humana consegue abarcar tudo o que é Deus. E por isso que eu sempre digo, meus irmãos, Deus se revelou, se auto-revelou nas Escrituras. Quando nós passamos 1000 anos estudando as Escrituras, conhecendo Deus, não dá tempo para isso, porque a gente morre antes, nós não fizemos nada além de tocar a superfície do grande oceano que é Deus. E nem tudo o que aprouve a Deus revelar nas Escrituras é a totalidade do que Deus é. Então, há muito mais coisas que provavelmente foge tanto da nossa realidade aqui, que nós não teríamos nem condições sequer de ter essa percepção. Então, não é necessário para a nossa salvação, tudo que é necessário para a nossa salvação e edificação, Deus já revelou. Mas Deus é muito mais do que. Tá? Então, essa é a incompreensibilidade de Deus. Voltando um pouquinho para a imutabilidade de Deus, eu gostaria de perguntar para os irmãos se Deus ele é imutável, por que a Bíblia diz que, em vários textos, que Deus se arrependeu? Deus se arrependeu de ter feito o homem. O que significa o arrependimento de Deus? Fazendo para a imutabilidade. Alguém pode dar uma sugestão aí? Pastor, eu vou ser o primeiro corajoso. Pode falar então, meu irmão. Pastor, segundo Gênesis 6:6, pois Deus havia se arrependido de ter feito o homem, ou de haver feito o homem. Como estudei um pouquinho só de hebraico, né, quando eu fiz faculdade lá na Batista Equatorial, essa semântica a semântica do se arrepender de Gênesis 6, ela foi preservada na Septuaginta, ou na Septuaginta, que significa que Deus se entristeceu, ou pelo fato de Deus sentir uma profunda tristeza, justamente diante do estado do homem. Se for pegar essa mesma semântica e for para Números 23:19, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é no sentido de que Deus ele não volta, ele não revoga aquilo que ele fala, ou aquilo que ele decretou e aquilo que ele falou. Então, na semântica há a diferença entre o arrepender-se de Gênesis 6:6, de Números 23:19. Essa semântica ela é preservada na Septuaginta, né? Também tem a questão lá de Êxodo 32, quando Moisés, ele orando a Deus ali no Monte Sinai,
Deus ele se propõe a destruir o povo e Moisés diz Senhor, se arrependa. O que vão dizer os outros povos que vão... o Senhor tirou do Egito para matá-los no deserto? Então, falando mais especificamente de Gênesis 6:6 e Números 23:19, ali a semântica é diferente. Então, pelo pouquinho que eu estudei ali, de Gênesis 6:6, esse se arrependesse, é a questão que Deus sentiu uma profunda tristeza pelo estado do homem ali, o estado de pecaminosidade. Até porque Gênesis 6 e ali a partir do versículo 1, que os pensamentos do coração do homem eram más continuamente. Então, pode ser que não seja, né? Mas pelo pouquinho que eu estudei, esse arrepender-se, principalmente de Gênesis 6:6, é que Deus ele sentiu essa profunda tristeza com o estado de pecado do homem. E é diferente de Números 23:19, é que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, é com relação à sua palavra, os seus decretos, aquilo que ele falou havia prometido referente ao povo de Israel, lá no episódio lá de Balaão, tudo, é que Deus ele jamais iria revogar os decretos e aquilo que ele havia falado e prometido com relação ao povo de Israel. Ok. Nosso seminarista aí, Francisco, está aí desejoso de falar, olha. Fala, Francisco. Rapaz, graças a Deus que nós temos só gente boa aí, ó. O Vladimir aí, um verdadeiro teólogo aí, já deu a resposta. Na realidade, pastor, eu concordo com o que o irmão Vladimir, né, colocou. Na realidade, quando a Bíblia usa o termo de que Deus se arrependeu, né, o termo ali não significa o nosso arrependimento, né, o arrependimento humano, né. O arrependimento de Deus é muito diferente do nosso arrependimento. Então, não é que Deus mudou de ideia, né, como o irmão Vladimir colocou. Não é Deus mudou de ideia, Deus mudou de plano. Tão somente, né, tudo que acontece está nos seus planos eternos. Mas o termo arrependimento traz a ideia exatamente isso. A ideia no original mesmo, como o irmão Vladimir colocou, é a ideia do entristecer mesmo. Deus entristeceu-se. No caso de Gênesis, né, quando a Bíblia diz que Deus se entristeceu, ou melhor, se arrependeu de ter feito o homem, né? Então, a ideia é que Deus ficou muito triste com o homem, né, e com o seu estado, né, no estado em que ele estava. Mas no estado Deus não já sabia. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então tá. Muito bom. De fato, aquilo que o Vladimir falou sobre Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, em relação aos seus decretos, porque de fato ele já determinou, inclusive, ele não haverá nenhum arrependimento sobre os seus atos e sobre os seus decretos. Quanto à questão, a linguagem usada para arrependimento, a Renata até ela colocou, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, o texto, eu não sei como é que eu acho, deixa eu ver aqui, comentário, né? Sei lá onde que acha comentário aqui. Não estou achando. Mas ela trata aqui, alguma coisa que eu li aqui rápido, não li todo, alguma coisa a ver com sentimento, uma linguagem que a Bíblia fala. De fato, irmãos, a Bíblia, ela usa uma linguagem antropomórfica para Deus, para revelar algumas coisas, para que nós tenhamos um certo vislumbre
de Deus e seus atos. A Bíblia, como nós vimos lá no primeiro versículo, que tratamos sobre a pessoa de Deus, ele é espírito. Mas a Bíblia fala que as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, né, que o mundo todo é o estrado dos seus pés. Então, perceba que ele usa uma linguagem antropomórfica para falar sobre Deus, para nós entendermos algumas coisas sobre a força de Deus, o domínio do Senhor, o controle de Deus sobre todas as coisas, usando uma linguagem para que nós tenhamos uma certa compreensão. E essa é uma linguagem antropomórfica. Mas também existe uma linguagem antropopática, que atribui a Deus sentimentos humanos para entendermos determinados comportamentos ou ações de Deus. Então, quando diz que Deus se arrependeu, esse entristecimento que foi colocado, né, e que é para nós entendermos, quando alguém se arrepende, realmente, ele muda de atitude. É quando Deus diz, eu vou fazer isso, ele acaba não fazendo, como é que a gente... como nós nos expressamos? O que nós falamos? Então, Deus se arrependeu. Mas é claro que é óbvio que o arrependimento de Deus passa e muito longe daquilo que nós entendemos no nosso arrependimento. Ela usa somente para entender essa mudança do modo como Deus trata agora as suas criaturas. Quando o haja vista diz, eu vou fazer assim, ele acaba não fazendo. Lembrando também que, às vezes, ele fala sobre o arrependimento de Deus, do mal que ele tinha dito que ele faria. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Depois diz que o arrependimento de Deus, que ele acaba não fazendo. E não acaba fazendo por quê? O povo foi lá e clamou, que nem o povo de Nínive e outros. Essa mudança da atitude, quando Deus diz, eu vou fazer isso. Mas temos aí a graça, a pregação do Evangelho, Jonas indo lá, o povo se arrependendo e Deus não agindo conforme ele disse que ele faria. Ele disse que destruiria Nínive. Ele acaba não destruindo. Então, que palavra nós vamos empregar? O que palavra a Bíblia aplica? Ela fala sobre aquilo que é comum ao gênero humano. Quando alguém está arrependido, no geral, ele tem mudança de atitude. O verdadeiro arrependimento é isso. Uma pessoa que está arrependida do seu pecado, mas ele não mudou, isso não é arrependimento. Então, quando Deus muda, o que a Bíblia vai falar? Ele vai falar sobre o arrependimento. Tá? Então, atribuir a Deus sentimentos humanos para nós entendermos a mudança de atitude de Deus, ou a conduta de Deus. Vemos também sobre outros sentimentos. Ira, né? O amor, misericórdia, e todos esses sentimentos, que envolvem também ações, estão num nível muito mais elevado do que nós possamos imaginar. Nós aqui só ficamos tocando na superfície. Mas há um erro quando nós queremos atribuir, por exemplo, a ira de Deus como se fosse a ira humana. A ira de Deus, ela é justa. A nossa ira, não. Nossa ira é racional até. A ira de Deus é racional. E por aí vai. Então, só para deixar claro nesse sentido, que Deus, essa linguagem bíblica que demonstra o arrependimento de Deus, alguma coisa assim, não quer dizer sobre ou atinge a imutabilidade de Deus. Deus continua sendo Deus imutável. E essa linguagem é para nós termos ali uma pálida
noção do porquê Deus mudou, ou coisa assim. Deus disse que faria e não fez. Que Deus mentiu? Não. Ele muda e, no geral, ele sempre, nós como seres responsáveis, Deus ele vai agir de acordo com a nossa atitude de responsabilidade. Se invocarmos, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus mudou? Nós caímos em si, e nos arrependemos. E Deus, ele também vai agir agora favoravelmente. Embora em nenhum momento merecíamos a misericórdia de Deus. Tá? Eu não sei se ficou claro. Tá? Não sei se deu para esclarecer um pouquinho mais aí, tá? Além do que foi dito. Se Deus ele é todo poderoso, agora eu queria fazer uma pergunta aí bem meio... vamos ver aí como é que os irmãos vão responder. Se Deus é todo poderoso, existe alguma coisa que ele não possa fazer? E se tiver dúvida daquilo que foi falado anteriormente, também pode perguntar. O Senhor jurou a verdade, né? Então, eu penso que ele não pode mentir, por exemplo. Deus não pode mentir. Bora, Vlad, outra vez. Não, Júnior. Não vale, não vale. Não, pastor, o Júnior ele deu a minha resposta, justamente a dessa resposta não vale. Há muitas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode se autodestruir. Embora ele tenha feito um juramento que tivesse essa implicação. Né? Quando ele diz, olha, eu juro pelo meu nome. A ideia é, se eu não cumprir, eu me autodestruo. Como ele não tem ninguém por jurar, alguém maior do que ele por quem jurar, a ideia é, eu me autodestruo. Só que Deus não pode se autodestruir. É para dizer da imutabilidade das suas promessas. Então, Deus não vai fazer, Deus não pode fazer a autodestruição de Deus, né? Deus também não pode jamais deixar de cumprir os seus desígnios, os seus decretos. Tudo aquilo que Deus deseja fazer, ele fará. Mas ele não pode, então, negar a sua natureza moral. E aí, falou mentir, mas toda a sua natureza moral, que envolve a moralidade de Deus. Deus é um ser moral. É por isso que nós somos seres morais. Porque Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus não pode criar um círculo quadrado. Vou fazer 2 mais 2 igual a 5. Há leis, na pregação do domingo foi falado um pouco sobre isso. Então, há leis da natureza que ele não vai, ele pode fazer um milagre, né? Que é uma intervenção sobre a natureza, sobre as leis da natureza. Mas ele não pode fazer com que chova para cima, de uma forma permanente. Se Deus quiser que em um momento, mas ele não vai alterar a lei que ele mesmo fez. Até qual é o propósito, né, para isso? E as coisas que contrariam a sua própria natureza. Então, não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer, mas devemos lembrar que Deus jamais fará coisas que, primeiro, não há sentido, não há, vai contra a sua natureza, vai contra os seus atributos santos e perfeitos, entre eles mentir. Deus não vai fazer isso. Então, acho que talvez dê para os irmãos pegarem aí a questão.
E pastor, Sim, então a resposta é sim, né? Ou seja, então há coisas que mesmo Deus sendo poderoso, ele não pode fazer, né? Ou seja, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mudar a si mesmo, né? Ele é imutável. Como é que Deus vai se mudar, né? Ele mesmo, ele como imutável, né? E assim, exatamente. dá certo. É tipo assim, né? Uma pergunta tipo que uma pegadinha, né? É uma pegadinha, na verdade. Uma pegadinha. Ela vai Mas muito fazer. bom. Mas é isso, tá? Então, quando nós falamos, talvez agora sobre a santidade de Deus, Isaías 6:3, alguém pode ler? Isaías 6:3. 6:3, Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Vladimir, que estudou hebraico, o hebraico foi muito fraco, viu, no seminário. Me dediquei um pouquinho mais ao grego. Mas a expressão que os anjos estão falando sobre Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, porque no hebraico não tem o superlativo, Santíssimo. E então repete-se por 3 vezes para dar a ideia de Santíssimo ou absolutamente santo. Deus, ele é absolutamente santo. Sim. Pastor? Bom, o senhor tocou um pouquinho numa área que estudei um pouquinho, né? O senhor está certíssimo, não tem no hebraico superlativo. Só tem uma variante do termo santo, que no hebraico é kadosh, que é kiddushá, que significa santidade. Só tem essas duas palavras, só tem esses dois termos no hebraico, o kadosh e o kiddushá, que é santo e santidade. Uhum. Pois é. Mas aí, para fazer. Então, o que significa a Santíssimo aplicado à pessoa de Deus e seus atributos? Primeiro, lembrando que a palavra santo é separado, né? Então, o Vladimir pode ter ensinado uma musiquinha aí com o Santíssimo, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh é santo, né? Não é isso? Então, que vai falar sobre a santidade de Deus. Mas o que é a palavra santa? Significa separado. E o que isso se aplicando à pessoa de Deus? É que ele está muitíssimo separado de todas as suas criaturas, de toda a criação, de todos os seres criados. Deus não se mistura, Deus não pode ser, quando digo não se mistura, Deus ele veio, habitou entre nós, ele veio tabernacular em nós, devemos pensar disso, mas ele não é igual a nós. Ele não é um igual. Ele é totalmente distinto de toda a sua criação. E ele é o originador de toda a vida, aquele que dá a vida, todas as coisas, a quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, nós somos diferentes, porque a nossa vida, nós não somos autônomos, nós não temos vida em nós mesmos. Deus ele tem vida em si mesmo e ele é aquele que dá a vida a todos. Ou seja, todos nós que estamos aqui hoje estudando, considerando isto, é porque Deus nos deu a vida hoje. E se não tivesse dado, nós estaríamos mortos. Simples assim. É Ele que nos dá a vida. E não temos nem direito de reclamar. O que não me deu vida? A vida é uma concessão de Deus.
Então, ele é totalmente separado das suas criaturas, né? Nesse sentido. E que Deus está infinitamente longe de todo pecado e não pode ter comunhão com seres pecadores, com nós mesmos, né? E não pode, a não ser que tenha havido expiação por seus pecados. É o nosso caso daqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Ele está longe de todo pecado, do mal moral. Deus, não há absolutamente nada de mal moral em Deus. Tá? Isso, então, entendemos santíssimo. E Deus deseja que nós sejamos santos, ou seja, separados para Ele e separados do mal moral também. Tá? Então, só para colocar aqui, Deus é santíssimo. Tá? E aí podemos colocar também outros, né, superlativos, né, como justíssimos. Deus é justo e Deus ele sempre vai tratar com justiça todas as coisas, todas as pessoas. A justiça de Deus. E só para... Alguém pode ler? Deuteronômio 32, verso 4. Estamos quase encerrando. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Justo e reto. Tá? Significa que faz parte da natureza, o caráter de Deus, tratar todas as suas criaturas racionais exatamente de acordo com a posição deles quanto à sua lei moral. Deus, ele é justo, ele trata todas as pessoas de uma forma justa. Ele não pode ser corrompido também. Ele não pode ser chantageado. Ele não pode ser subornado. Então, a justiça de Deus é que ele dará a cada um aquilo que cada um merece, de maneira tal que todos reconhecerão a justiça de Deus. Só para concluir, lembrando, eu não lembro se era Grinchon ou se era Fletcher, ele diz o seguinte: se eu for para o inferno, quando ele estava num processo de conversão, entendendo o seu pecado, se eu for para o inferno, eu, chegando lá, vou declarar a justiça de Deus. Então, Deus é justo. Ele ia dizer, por que Deus? Não, é justo que eu esteja aqui. Então, Deus ele é justo de maneira tal que ninguém há de questionar a sua justiça. Bom? Nós, então, concluímos nosso estudo por aqui. Tá? Não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação. Alguma dúvida ou pergunta? Então, nós vamos encerrar nosso estudo com uma oração.